Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, nesta aula, eu peço a vocês que peguem os seus cadernos, tá? Anotem as questões que eu vou colocar aqui para vocês. Eu resolvi colocar essa aula 16 como uma aula de exercícios de fixação do Teorema de Pitágoras, tá? Especificamente com aquela primeira fórmula. Depois farei outra aula com a fórmula, tá? Da diagonal do paralelepípedo, da diagonal do quadrado, da altura do triângulo equilátero, tá ok? Então, à medida que aparecer a questão, você vai pausar o vídeo e vai resolver, tá? Porque no próximo minuto vai vir a resolução dessa questão. Então, eu quero que vocês vejam a resolução sem antes ter tentado. Então, questão 1, por exemplo, vai vir, pausou o vídeo e tentou fazer. Depois, volta o vídeo, tá? Que vai vir a resolução. Questão 2, pausou o vídeo, anotou a questão e tentou fazer. Logo mais, a correção da questão 2, ok? Questão de número 3, pausou o vídeo, resolveu. Depois, conferiu, tá? Colocando o vídeo para prosseguir. E assim, vamos lá. Questão de número 1. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro aproximadamente. Então, aqui ele já veio mostrando tudo, tá? Da questão, já colocou, já dispôs os valores nos seus devidos lugares, tá bom? Resolva a questão. Bom, agora falando aqui da questão em si, vamos lá. O 12, ele é hipotenusa, o 8, cateto, e o x é um cateto. Então, eu coloquei lá 12 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais x ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, é igual a 8 ao quadrado, 64, mais x ao quadrado. Então, trouxe x ao quadrado para cá, ele veio negativo, menos x ao quadrado, é igual a 64, menos 144, porque mudou de membro, tá? Aí, menos x ao quadrado é igual a menos 80. Multipliquei por menos 1 para que tudo se torne positivo, especificamente a variável. Aí, vai ficar x ao quadrado igual a 80. Isso significa que é a raiz de 80. E o que seria a raiz de 80? Ela não é exata. Então, nós vamos aplicar fatoração. 80 por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, tá. Feito isso, vamos lá. Agrupei os números de 2 em 2 porque a raiz é quadrada. Então, vai ficar 4, né? Porque vai sair aquele primeiro 2 e vai sair o segundo 2. Tá? Quem agrupa, sai. Então, vai sair o 2 e vai sair o 2. Então, ele sai o quê? 4. Quem não agrupou, permaneceu no radical. Então, ficou 5. Então, x é igual a 4 raiz de 5. Tá? Algumas questões eu pedi para você aproximar essa raiz de 5 e saber exclusivamente qual é o valor, tá? Mas não precisa. Questão 2. É comum encontrarmos uma ripa na diagonal de portões de madeira. Isso se deve à rigidez dos triângulos, que não se deformam. O portão da casa tem 6 metros de comprimento, 3 metros de altura. Então, prossiga, tá bom? Resolva a questão. Questão 2. Agora que eu coloquei 6 metros de comprimento, vai estar ali naquele local. 3 metros de altura vai estar aqui neste local. E o x quer saber a diagonal, tá bom? Aqui não é um quadrado, portanto, você não pode aplicar aquela fórmula reduzida da diagonal do quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado é igual a 45. X é igual a raiz de 45. Poderíamos ter fatorado, mas aqui é um tipo de questão que ele optou por fazer a raiz aproximada, tá bom? E o que seria aproximada? Seria a raiz de 45. Antes da raiz de 45, é a raiz de 36, que é exata, que é 6. Depois é a raiz de 49, que é 7. Tá? Então, quer dizer que a raiz de 45 está entre 6 e 7.
E aí você começa a testar. 6,1 ao quadrado dá quanto? Se estiver próximo de 45, você vai ficar com aquele número. Só que nós vimos aí, ó, que é 6,7. Aí você vai testando. 6,2 ao quadrado, 6,3 ao quadrado, 6,4 ao quadrado, 6,5 ao quadrado, 6,6 ao quadrado, 6,7 ao quadrado. E você também testa o 6,8 ao quadrado, porque quando você testar esse 6,8 ao quadrado, você vai notar que vai ser um número superior a 45. Então, aproximadamente, a raiz de 45 é uma raiz que é igual a 6,7. Neste caso de questão, ele não trouxe por fatoração, ele trouxe por aproximação. Então, a resposta certa seria a letra C. Questão de número 3. Um terreno retangular possui as seguintes medidas: 20 metros de comprimento, 30 metros de largura. A medida da diagonal desse terreno. Então, olha só, a diagonal vai estar aquela parte de dentro do retângulo, o 30 é o comprimento, o 20, no caso, aí é largura. Vão representar os catetos, então a ordem que você coloca eles não muda, tá bom? O que você precisa saber realmente é que o D vai ser a hipotenusa, porque quando eu passo essa diagonal, divide em dois triângulos retângulos, tá bom? Logo mais, a resolução. Bom, coloca na resolução, D ao quadrado é igual os catetos 30 ao quadrado mais 20 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 900, mais 20 ao quadrado, 400. Somei isso, deu 1.300. Aí, nós vamos fazer a raiz de 1.300, que não é exata. Vamos ver a fatoração. 1.300 por 2, 650. Por 2, 325. Por 5, 65. Por 5, 13. Por 13, 1. Quem vai agrupar? O 2 e o 5. Então, naturalmente, nós vamos sair com eles multiplicando. 2 vezes 5 dá 10. E quem não agrupou, que é o 13, permanece no radical. Então, quer dizer que essa diagonal, ela vale 10 raiz de 13. Questão de número 4. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio ao outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Então, o primeiro prédio tem 15 metros e o outro tem 25 metros. Então, nós sabemos que ali, né, tem 10 metros, que é essa diferença, tá bom? Já dei a dica, agora vamos lá resolver, tá? Será Teorema de Pitágoras, onde eu falei que o 10 representava, né, 10 metros superior. Quer dizer que esse 10 representa o tamanho de um dos catetos, né, levando em consideração que é a diferença de um prédio para o outro, coloquei 10, e 40, que é a distância de um para o outro. X ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ficar 10 ao quadrado, mais 40 ao quadrado. X é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 40 ao quadrado, 1.600. X ao quadrado é igual a 1.700. Então, vocês estão vendo que hora eu estou fatorando e hora eu estou aproximando, tá? Então, aí depende da questão. Se a questão não for uma questão de marcar, você pode aproximar a raiz sem problema, tá bom? Ou fazer pela fatoração. Vamos fazer ali por aproximação, né? Raiz aproximada, você vai ver que a raiz, né, antes de 1.700 vai ser uma raiz exata de 1.600, que é 40. Então, quer dizer que você já vai saber aí mais ou menos como base que vai ser mais que 40 o valor, tá bom? E aí, no caso, aproximando, você vai ter 41,23, tá? Quem quiser fazer por fatoração, tudo bem, sem problemas. Questão de número 5, aplique o teorema de Pitágoras, determine x. Aqui você vai determinar o x em cada situação, tá bom? Observe bem onde que o x está e o que ele significa, de acordo com a fórmula do teorema. Aqui, aplicando, o nosso x aqui na letra A, ele vai ser uma hipotenusa, então x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado, 1. X ao quadrado é igual a 10, seja x é igual a raiz de 10, perdão.
10 é um número que, se você fatorar, você vai ver que ele não tem como agrupar nenhum número que é igual com o outro, tá? Então, aqui nós deixamos dentro da raiz. Na letra B, o 15, ele vai ser a hipotenusa, tá? O 12 será um cateto e o x será outro cateto. Então, 15 ao quadrado de 225 é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado mais 144, eu vou deixar o 144 no outro membro, se você quiser, tá? O que ele fez aqui? Ele trouxe o x ao quadrado pro outro lado, já multiplicou por menos 1 direto, tá bom? Mas se você quiser deixar o x ao quadrado onde está e passar o 144 para lá, sem problemas, tá? 25 menos 144. Vai dar 81 do mesmo jeitinho. Aí você reorganiza x para um lado, sem variável para o outro. Lembrar que o x ao quadrado, ele vira uma raiz, que vai ser a raiz de 81. X é igual a raiz de 81, x igual a 9, tá? O que você tem que ter sempre levando em consideração é que a hipotenusa ela vai ser isolada em um membro, tanto na direita quanto na esquerda, isso não altera, tá? E que na resposta final ela vira uma raiz. Questão de número 6, tá bom? Que vai falar aí do incêndio, muita atenção, porque a escada está colocada a 1 metro do chão, afastada 6 metros do edifício, tá bom? E os bombeiros utilizaram uma escada de 10 metros de comprimento, então a escada tem 10 metros. Questão 7, quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até uma caixa de luz que está a 8 metros da base, e o fio, essa parte que está tracejadinha. Então, vejamos, na questão 6, o 10 ele vai ser ali a escada, então 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado 100 é igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado 36. Vou deixar o x ao quadrado em um membro, vou passar o 36 para lá. 100 menos 36 vai dar 64, igual a x ao quadrado. Passo o x ao quadrado para lá, com o sinal de negativo, trago o 64 com o sinal de negativo, multiplico tudo por menos 1, para torná-los, né, positivos. Feito isso, x é igual a raiz de 64, raiz de 64 é 8 metros, só que aí vamos lá, ó. Ela está a 1 metro do chão, então para você saber realmente qual a altura do edifício, você tem que somar esse 8 metros mais 1 metro, né, que ela estava posterior ao chão. Então, 9 metros é a resposta final, não é 8. 7, o x, que é o fio, vai representar a nossa hipotenusa, o 6 e o 8 representando nossos catetos, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado 36, 8 ao quadrado 64, aí x ao quadrado é igual a 100, que é a soma dos dois, x é igual a raiz de 100, raiz de 100 igual a 10, ok? Espero que vocês tenham fixado legal essa parte, tá? Nossa próxima aula eu vou fixar essa parte das outras fórmulas, tá? Que dispõem do teorema de Pitágoras, né? Que surgem a partir do teorema, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que você teve na resolução, volte o vídeo, tá bom? Ou então marque aí onde está a sua dúvida para nossa live, tá bom? Obrigada, até mais, fiquem com Deus. Beijo.